Então, vamos começar a falar sobre a nossa segunda chave de consciência, a autorresponsabilidade. E como eu estava falando, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é um tema que quando você vira a chavinha para a autorresponsabilidade, você consegue fazer grandes feitos, grandes transformações na sua vida, conseguindo colocar e aplicar na vida prática a autorresponsabilidade. E eu gosto de trazer alguns exemplos sobre isso. Exemplos simples, né, do dia a dia, que a gente acaba sem querer, mesmo sem querer querendo, colocando a responsabilidade ou a culpa, né, como a maioria das pessoas se referem, que eu acho que é uma palavra que se confunde muito, as pessoas normalmente usam muito a palavra culpa, e que no fundo, para mim, hoje em dia, a palavra culpa não existe mais no meu dicionário. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo que a palavra culpa não existe no dicionário hebraico, né, e do Oriente. Eles não existe essa palavra. E eu achei super interessante ver por esse ponto de vista, porque eu, de alguns anos para cá, eu já aboli essa palavra, tento usar o mínimo possível, e quando eu vou usar algo que eu queira trazer similaridade, eu trago a responsabilidade ou a autorresponsabilidade. Então, quantas vezes vocês, assim, de repente, vocês fazendo uma análise interna, você deu a culpa que chegou atrasado em algum compromisso por causa do trânsito? Eu falo por mim mesma. Então, quando vai chegar no trabalho, na empresa, se atrasou, não, porque estava muito trânsito. E, de fato, o trânsito pode te fazer chegar atrasado. De fato, pode ter algo pontual que ficou parado muito mais do que o comum, né? Mas, normalmente, é aquele trânsito que você já sabe que tem e que você poderia ter resolvido simplesmente tendo acordado mais cedo e tendo saído mais cedo. Mas aí deixou para a última hora, daí confiando que talvez não ia ter trânsito. E hoje em dia nem dá para dar muita essa desculpa porque a gente tem o Waze, né? Que dá para conferir antes. E quantas vezes você colocou a culpa ou a responsabilidade do seu atraso no trânsito? Eu cansei de fazer isso. Quantas vezes eu já fiz isso? Essa era uma desculpa perfeita, né? Tô aqui, nossa, mas tô parada no trânsito e vou me atrasar 10, 15 minutos. E não estou dizendo que eu sou a pessoa mais pontual do mundo hoje em dia, mas melhorei muito isso de não chegar atrasada, ou, né, ainda acontecem, claro, mas algumas vezes, mas eu vejo o quanto essa mudada de chave para autorresponsabilidade, que isso só depende de mim, e não do trânsito, por mais que possa acontecer algum acidente, alguma coisa eventual, isso mudou a minha relação com isso. Então, eu mudei. Tanto é que quem me conhecia muito antigamente, eu tinha a fama, né, de, tá sempre atrasado, tá sempre esquecendo alguma coisa, tá atrasado. E hoje em dia eu faço questão de quando pessoas que fazem muito tempo que eu não encontro começam a me rotular ainda a partir desse rótulo. Eu falo, não, eu não sou mais assim. Você pode me dar a chance de me conhecer de novo ou de me perceber nesse momento presente? E eu percebi outro dia que tiveram 2 rótulos que eu consegui me posicionar também. Porque é isso, a gente mesmo se rotula, a gente rotula o outro, coloca ele em caixas. E a partir daí, responsabiliza o outro, né? Você deixa na mão do outro, na mão do acaso. E eu percebi o quanto de poder eu ganhei quando eu me autorresponsabilizei por ser mais pontual. Eu ganhei tranquilidade. Eu ganhei um espaço criativo para eu poder fluir a partir da minha criatividade e não estando esbaforida, correndo aonde você não consegue nem pensar direito. Então, você muito mais dificilmente você vai aplicar o estado de presença quando você está atrasado. Então, só aí é um exemplo, né? Eu estou dando o exemplo do atraso, mas existem tantos outros. E quando você está diante de uma pessoa e você culpa uma pessoa, alguém te falou algo e você ficou extremamente ofendido, extremamente triste. Naturalmente, mesmo que a gente não verbalize, a gente vai pensar que a culpa é do outro. Não, eu estou me sentindo assim por causa de fulano. E daí a gente fica remoendo aquilo que ele te falou. Nossa, o cara falou que eu sou burra. Isso já foi um adjetivo que me pegou muito. De uma pessoa que falava isso de mim, né? Enfim, ex-relacionamento. E ex-marido. E meu ex-marido, ele falava muito assim, que eu era burra, ou que eu tinha falta de inteligência. E chegou um ponto de eu até quase acreditar nisso. De eu acreditar. Daí chegou um dia que eu me rebelei, que eu falei assim, não, eu não sou burra.
mas eu devo ser para estar com você até hoje. Eu lembro que eu usei essa frase. E a partir daí, eu vi que eu não era burra. E eu acreditei, né, que eu não era burra. E a partir daí, ele não me falou mais essa palavra. Mas é por quanto tempo eu o responsabilizei por eu me sentir triste, por eu me sentir incapaz, por eu não tomar algumas decisões em termos de... Não, por favor, filho. Ligando o microfone, foi. Por quantos anos eu acho que eu fiquei nessa, assim, pelo menos 1 ou 2 anos, de responsabilizá-lo por eu me sentir triste, ou me sentir incapaz de fazer algumas coisas, que ele falava que eu não era capaz de ser uma boa empresária. A Sá tá aqui, tá de prova, ele chegou a ligar para ela, pra gente não trabalhar juntas, porque eu não era capaz. E por quanto tempo eu me escondi atrás desse rótulo, responsabilizando e o culpando, entre aspas, por me fazer, né, me sentir assim. E quando eu percebi que eu me empoderei, que eu percebi que eu não era isso e que eu sou capaz, eu percebi o tanto de dreno de energia, de vitalidade, perdi tempo, essas emoções por muito tempo passando na minha corrente sanguínea de tristeza, né, de me recolher, me fechar. O quanto tempo eu perdi de estar atuando com aquilo que eu mais amo, de estar realmente crescendo, de estar realmente me posicionando na vida. Então percebo o quanto a autorresponsabilidade não está só nos afazeres, né, do trabalho, e sim nessas nuances íntimas mesmo do dia a dia, dos nossos relacionamentos, independente de qual seja. Então, revisita rapidamente agora, se você puder, pegar um ponto onde você, só nesse bate-papo, você reconheceu, e anota aí, você reconheceu que você ainda está deixando a responsabilidade na mão do outro, ou culpando o outro. E anota esse ponto, porque a gente vai fazer um exercício depois, durante a meditação, que tem a ver com esse ponto. E se tiver mais que um, anota mais que um também, mas pelo menos um, acho que um todo mundo vai ter, né? E se não tiver, maravilhoso, né? Sinal que vocês estão super autorresponsáveis. É fácil de identificar ou vocês estão tendo dificuldade? Não estão conseguindo? Então, quem está difícil aí é porque está responsável ou é porque não estava atento ainda, não conseguiu ver atrás da nuca? Porque às vezes a gente precisa da ajuda de alguém para enxergar atrás da nossa nuca, né? Então, reflitam. E quando a gente descobre esse poder de se responsabilizar por tudo que acontece em nossa vida, a gente vira uma chave. E a gente começa realmente a caminhar em prol de nós mesmos. A gente alimenta, a gente coloca combustível, vitalidade em prol de nós mesmos. E isso reverbera para nossa família, reverbera no nosso trabalho, reverbera por quem quer que nos rodeia. Mas é tudo entre a gente. Então lembra, se em algum momento do seu dia você estiver responsabilizando o outro, mesmo que seja mentalmente, culpando o outro, revisita para ver o que você pode fazer que só dependa de você e faça. É lógico que tem coisas que vai depender de outras pessoas, mas a sua parte faça. E você vai perceber o quanto a gente pode assumir de responsabilidade, que é muito mais do que a gente imagina. E não como um peso, mas sim como um estado de presença mesmo para aquilo que você pode fazer diferente, para aquilo que você pode colocar o seu foco, a sua concentração realmente naquilo que você quer, realmente naquilo que você precisa, e realmente naquilo que te faz crescer mais. E eu não sei quantos de vocês aqui hoje trabalham em empresa, né? Mas é muito comum a gente ver o colega, né? Ou a gente mesmo colocar a responsabilidade no chefe
colocar nos colegas de trabalho. Então, muito se vê naquela famosa, né? Ah, se deu certo, existe uma pessoa que foi, nossa, competente, deu tudo certo. Ou, ao contrário, dependendo da empresa, do foco, né? Se deu certo, toda a equipe ganhou. E se deu errado, tem um bode expiatório. E normalmente, se deu errado alguma coisa, a gente fala, não, mas porque fulano de tal não fez direito. A nossa defesa é essa, é natural do ser humano, é natural do nosso cérebro, da nossa mente trabalhar dessa forma quando a gente está a maior parte do tempo no nosso sistema límbico. É sempre encontrar um culpado, encontrar alguém que fez pior ou olhar o que é de ruim no outro, defeito. Então percebe que é o mecanismo do cérebro. Então, mais um motivo, aqui agora, falando do nosso sistema límbico, do nosso córtex pré-frontal, para a gente meditar, para a gente criar um espaço e perceber que essa pausa em estado de presença não é uma perda de tempo, é questão de prioridade, é questão de autorresponsabilidade. E quando você entende que você pausar 10 minutos, 20 minutos do seu dia vai te trazer essa clareza, vai te trazer essa vitalidade, você começa a assumir essa responsabilidade de colocar em prática um hábito que vai te fazer bem em todos os sentidos, que vai te trazer mais discernimento, mais poder de decisão e de escolhas assertivas na sua vida. Então, o que a meditação faz? Como vocês todos já sabem, ela traz atividade cerebral predominante para o nosso córtex pré-frontal. E essa região do nosso cérebro traz foco, concentração, clareza, discernimento, intuição, criatividade, desenvolve o nosso comportamento emocional positivo, como a empatia, a compaixão, tudo isso que a gente, né, que vocês já sabem aqui, mas lembrando que vocês estão falando para um grupo, para uma empresa. Então, tragam essas informações. Tragam essas informações do que acontece no nosso cérebro, mesmo de forma simples, não precisa aprofundar muito, mas para eles terem noção de quanto essa autorresponsabilidade de meditar, de se conhecer, depende só deles. E o quanto de benefícios isso pode trazer. Então, fazendo mais um exercício, fecha os seus olhos. E traz para sua mente situações só do dia de hoje. Se não tiver no dia de hoje, de até 3 dias para trás, alguma situação que você identificou ou que você identifica que você colocou a responsabilidade no outro, a culpa, entre aspas, no outro. Mesmo que o outro também tenha sido responsável, corresponsável, mas alguma situação que você colocou a responsabilidade no outro e que você poderia ver de um outro ponto de vista, assumindo essa responsabilidade, não pelo erro em si, mas talvez alguma atitude, mesmo que seja interna, que você poderia se autorresponsabilizar. Seja com filho ou com parceiro. Com filho, não, eu tô tendo que brigar com você porque você fez isso. Mas a sua resposta poderia ser diferente, talvez, do que brigar. Você poderia se posicionar sem brigar, ou com o chefe, ou com um amigo. Ou com o próprio Instagram. Ah, o Instagram mudou o algoritmo, por isso que eu não estou conseguindo vender. Quantas coisas a gente responsabiliza terceiros? Ou é a Lua, que estava retrógrada. Vai percebendo. Constatando isso,
Traz clareza para um movimento, uma atitude que você poderia dar em prol de mudar esse ponto de vista, de estar culpando o outro, responsabilizando o outro, deixando na mão do outro a sua vida. E anota tanto a situação, uma palavra que te faça lembrar dessa situação, e anota o passo que você poderia fazer, positivo, em direção a essa mudança de percepção da autorresponsabilidade. Anota o contra e o pró. Respira. E volta o foco agora para a sua respiração. E feito o exercício, se você já finalizou, pode vir abrindo os olhos. Quem estiver ainda finalizando, vai finalizando. Eu queria perguntar para vocês se tem alguém que quer compartilhar uma situação específica. Um ponto, esses pontos cegos aí que vocês perceberam aqui agora. E eu queria que vocês compartilhassem, uma ou duas pessoas pelo menos, o ponto contra e o pró. Quem quer compartilhar? Só para a gente servir de exemplo para o outro, ajudar o outro num outro ponto de vista, para a gente trocar a partir desse lugar de autorresponsabilidade, lugar de clareza. Tem alguém que quer? Pode falar, Vanessa. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo. Então, hoje eu reparei algo de manhã sobre isso, que eu fui fazer uma roda de mulheres, né? Estava falando sobre compaixão com o outro e consigo mesma. E eu reparei em mim que eu jogava a responsabilidade do meu término, do meu relacionamento, na outra pessoa. E que eu sempre me sentia, sei lá, injustiçada, ferida, magoada, mas eu mesma não tomava atitude de falar o que eu estava sentindo de ruim. Eu só conseguia ver o que a pessoa estava fazendo de errado, mas ao mesmo tempo eu também estava aceitando, e ao mesmo tempo também eu não me colocava, e não colocava as minhas emoções, sabe? Como eu me sentia também com a reação da pessoa. Eu só reagia, né? Como um animal, assim, ficava brava, aí piorava ainda mais a situação, e a coisa nunca se solucionava, né? E aí, à tarde, eu estava lendo a apostila e estava falando um exemplo do barco, né? Ai, meu Deus, eu vontade de fugir, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Realmente foi como você falou, né? É uma virada de chave, porque eu acho que agora vai muita coisa mudar, porque aí comecei a refletir várias coisas da minha vida que eu sempre tô colocando responsabilidade no outro e nunca tô chamando a responsabilidade para mim, sabe? Eu tô, tipo, em choque comigo. Porque é um ponto cego, não, é uma cegueira mesmo, porque você não enxerga, você vai vivendo assim. E aí, em poucos segundos, eu comecei a fazer um filme, assim, de tudo que eu tenho colocado a culpa, até no vento. Eu tava tão briguenta, assim, né, tão amargurada com essa falta de autocompaixão comigo mesma, que eu tô colocando a culpa até no vento. Eu tava até falando esses dias das histórias com minhas amigas. Eu falei, meu, eu ando brigando até com o vento. Que é isso, você põe responsabilidade em tudo, menos você assumir a sua autorresponsabilidade, né? Então, acho que isso aqui hoje vai pegar. É motivo para meditar bastante tempo sobre e buscar essa transformação, essa cura em mim, porque eu vi que o babado tá fogo aqui pro meu lado, viu? É Ah, isso. obrigada.
compartilhar. E é isso, é sobre isso. E uma dica de exercício é você fazer isso. Perceber o ponto, anota, não precisa assim anotar a história toda, uma frase, uma palavra que te lembra qual é o ponto, você vai saber a situação com fulano, né? E o ponto pró, já anota em seguida. O que você pode fazer de passo para mudar essa percepção, para mudar essa atitude, né, em relação a isso. Então, assim, por exemplo, você percebeu que nos seus relacionamentos você só culpava o outro, né? Mas você assumindo o que você poderia fazer? Pô, falta de comunicação. E num relacionamento, se você não se comunicar, não existe relacionamento. Existe troca daí de farpas, né? Então, assim, a comunicação é um ponto muito importante em qualquer relacionamento. E olha só, você percebendo isso, o que você pode fazer daqui para frente? O que passou, passou, né? Você revisita para te ajudar daqui para frente. Então, assim, sem trazer a dor, traz a história, traz o aprendizado. Lógico, se tiver dor, precisar chorar, precisar alguma coisa, ok, extravasa, mas sem trazer, eu digo, entrar no drama da história, no sentido de se engatar nos pensamentos e ir embora, né? E reviver a situação e ficar revivendo. Mas no sentido de, eu trouxe o aprendizado, o que você pode fazer de positivo agora? Então, esse exercício das duas colunas, dos contras e dos prós, do teu movimento de ação a partir disso, te traz muita clareza. E põe em prática. Então, estabelece, né? Essa semana eu vou reparar. Eu fazia um exercício, uma época, tanto ou do despertador no celular, ou de uma borrachinha aqui no meu braço. Toda vez que eu percebia eu responsabilizando alguém, eu fazia assim. Mas de levinho, não para machucar, mas só para lembrar. Ou o despertador. A cada 1 hora eu botava meu despertador para despertar e eu fazia uma pausa para ver se a atividade que eu estava fazendo, se eu estava fazendo com presença. Então, na hora eu já despertava se eu estava imersa em alguns pensamentos, ou se eu estava lavando a louça, se eu estou lavando a louça com um estado de presença, ou se eu estou, enfim, o que eu estivesse fazendo. Um relatório, o que for. Eu botava mecanismos de me lembrar, enquanto eu não conseguia me lembrar sozinha, ainda não era um hábito. Então, funciona também. Isso, para mim, me ajudou. Vocês podem testar. Você pode, sei lá, outra coisa, ter algumas pedrinhas perto de você. Ah, vou andar hoje vou ter uma caixinha ali na minha casa ou na minha bolsa e vou colocar moeda ou pedrinha, alguma coisa. E no final do dia, eu vou ver quantas pedrinhas tem ali. Também é legal esse exercício. Isso uma pessoa compartilhou comigo que fazia. Não cheguei a fazer esse, mas eu achei bem legal a ideia. Porque às vezes a gente não se dá conta de quantas vezes a gente culpa e responsabiliza o outro, e assim é uma forma de perceber, coloca a pedrinha ou a moeda, e no final do dia você vai ver quanto a gente faz isso, né? Ou se não fez também. E que ótimo. Então, assim, são alguns exercícios que a gente pode estar se lembrando desses pontos cegos. Mas sempre trazendo o ponto positivo, o foco do que fazer, atitude, ação, comprometimento, a autorresponsabilidade com você mesmo. Mais alguém para compartilhar? Mais alguém, esse contra, esse pró, que o seu exemplo sempre ajuda o outro. Pode falar, Daniela. Eu vou falar de uma situação que aconteceu hoje com meu namorado, e acontece muitas vezes, né, de culpar ele. A gente foi num lugar e eu ia estacionar numa vaga na rua, a gente foi nos Correios. Ele falou assim, olha, tem uma outra ali, estaciona. E eu fui e estacionei perto de uma lombada. Então foi difícil fazer a manobra. Aí eu saí com ele e falei, acho que esse lugar não ficou bom aqui, com essa lombada, acho meio arriscado, né? E meio que culpando ele de ter feito. Aí eu passei na outra vaga e falei, essa vaga aqui, como que ela era melhor, né? E muitas vezes eu me pego nisso, né? Na verdade, foi uma sugestão, né? Eu assumi estacionar na outra vaga. Mas a gente não para pensar nessa autorresponsabilidade, que foi uma decisão minha. Por que eu não estacionei na outra? Ele só falou, ele deu uma sugestão. Então, eu vejo que isso acontece algumas vezes na nossa relação, e às vezes eu percebo que, assim, quando eu quero pedir uma sugestão, às vezes ele não quer dar. Por quê? Se vai que, né, eu não gosto do negócio, aí eu vou dizer
porque eu não gostei, né? Que é uma forma de estar culpando, né? A escolha. Então, foi muito nítido esse exemplo hoje. É muito bom. Esse exemplo é muito corriqueiro. Isso aconteceu já muito comigo no passado também. E já aconteceu também no papel inverso. Então, também no meu ex-relacionamento, a pessoa também queria ajuda e pedia as coisas, por exemplo, no trânsito, né? Estamos na estrada. Aí eu, de copilota, tinha que ver radar, essas coisas. Aí ele queria que eu visse, não que eu quisesse ver, né? Ficar cuidando, porque quem tá dirigindo é ele, né? Mas queria que eu ficasse de copiloto. Aí se ele tomava uma multa, nossa, ele fazia um escarcéu comigo, porque era culpa minha, porque eu não olhei, porque eu não avisei, não sei o quê. E eu me permitia estar nesse lugar. Então, dos dois lados. Daí chegou um ponto de eu não falar. Tudo que ele me pedia, eu falava não. Não vou fazer, para depois ouvir grito, ouvir xingamento. Não, tô fora. E fica uma troca de né, de falta de autorresponsabilidade mútua ali. E é um círculo vicioso, né? Verdade. É muito bom esse exemplo que você trouxe. Parece um exemplo bobo. Nossa, cara. E, tipo, nem tchum na hora, né? Você falando, eu resgatando o que aconteceu hoje e outras situações, né? Agora eu vou ficar mais atenta, porque a decisão foi minha. Exato. Quem decidiu botar ali, né? Do que ficar depois remoendo, né? E culpando o outro. Isso acontece muito. Obrigada, Daniela. Quem mais aí se deu conta, talvez, agora com esses compartilhares de outras coisas? Né? Vai anotando. E quiser compartilhar. Oi, Di. Oi, Joyce. Claro. Então, no início eu não estava conseguindo pensar em nenhum. Vocês começaram a falar, começou a ver uma chuva, assim, de autorresponsabilidade que eu preciso ter, né, em relação a várias coisas. E uma que, quando a Daniela acabou de compartilhar, falando, né, de jogar essa responsabilidade para o parceiro, eu lembro que uma vez aconteceu o inverso aqui em casa, que foi assim que eu adotei minha cachorrinha, né? Porque no início meu esposo não queria a cachorra e eu queria de qualquer jeito a cachorra. E aí, como nós somos um casal, nós precisamos decidir juntos, né? Até o dia que ele aceitou e aí nós adotamos a cachorrinha. Teve um dia que ela ficou doente e eu precisei levá-la no veterinário e veterinário é um custo bem elevado, né? Ainda mais de madrugada. Então a gente saiu de lá deixando um dinheiro muito alto. E aí ele virou para mim e falou assim: caramba, tá vendo só? Porque a gente tem cachorro, a gente gastou isso tudo. Aí eu lembro que na hora eu parei e falei para ele, eu falei: não, a escolha foi nossa, a escolha não foi só minha, nós escolhemos juntos. Então a gente está pagando por uma coisa que nós dois escolhemos. Então, assim, eu acho que nesse momento eu assumi a minha autorresponsabilidade, né? Porque eu quis. E eu fiz ele enxergar que ele também tem que assumir a autorresponsabilidade dele, porque ele também aceitou. Até porque se ele tivesse falado não, eu não teria pego, entendeu? Porque como aqui a gente tem essa ideia, nós somos um casal, então a gente decide tudo juntos, né? Então, nesse momento, quando a Daniela falou o exemplo dela, me veio esse exemplo na cabeça. Aí eu falei assim, poxa, realmente isso já aconteceu comigo nessa situação. Eu olhei para ele e falei assim, não, a responsabilidade é nossa, porque nós escolhemos juntos tê-la. Então, não tem o que fazer. Depois você ficou leve, você não ficou remoendo o assunto, porque você né, se posicionou na hora. Exato. Eu lembrei disso agora. É ótimo, tá vendo? São exemplos simples, porque são assim, a gente é consumido durante o dia. Lembra? De 70 a 80 mil pensamentos por dia. 90% são inúteis, negativos, destrutivos, repetitivos. 90% de 70 a 80 mil é coisa pra caramba. E a gente perde, drena energia dentro desse percentual aí, gente. Que é a maior parte. Então a gente fica, né, julgando, primeira chave de consciência, comparando e deixando de assumir a responsabilidade. E colocando a responsabilidade na mão do outro. Imagina, se a gente for viver assim, a gente depende do outro para tudo, para estar bem, para estar feliz, para não ter estresse. Não, a gente depende da gente mesmo, porque tudo é uma escolha. Inclusive, a escolha de estar com uma pessoa que talvez te traga só esse tipo de pensamento. Inclusive, a escolha de estar com uma pessoa que só te responsabiliza de tudo, te culpa de tudo. Então, começa a refletir. Não estou dizendo que é para sair terminando o relacionamento, nem isso, né? Mas, de repente, você olhando
e assumindo a responsabilidade e se posicionando a partir desse lugar, a outra pessoa vai ser impactada por isso e começa a se responsabilizar também pelo que é dela. E vocês vão se ajudando e crescendo juntos. Então, a importância, quando a gente muda, o nosso mundo ao redor muda. E quem não tiver na frequência dessa mudança, simplesmente vai saindo também. Também é confiar, né? É confiar nesse processo, é confiar que está tudo certo, mesmo quando tudo parece um caos. Mas, principalmente, se responsabilizar por esse caos, ou se responsabilizar por essa harmonia. Porque também é gostoso quando a gente vê que a nossa vida tá equilibrada, tá andando, estamos crescendo, né? E também a gente olhar para aquilo assim, nossa, não é por causa do fulano, é por causa de mim mesmo. Então, se autorresponsabilizar também pelas suas vitórias, pelo seu sucesso. Pela sua prosperidade. Pô, é ótimo ter uma pessoa que vem junto, que soma, que ajuda. Mas também é bom demais quando a gente vê que o nosso trabalho gera o nosso sucesso, o nosso fruto, a nossa prosperidade. E isso também é autorresponsabilidade. Então não é só para coisa ruim, não. Para coisa boa também. Então abrir a nossa mente nesse sentido de perceber que tanto o fracasso quanto o sucesso é nossa autorresponsabilidade. Aí imagina você estar aí na sua empresa, no seu grupo, na sua família, e cada um se responsabilizando pela sua parte. Aonde vai? Para onde vai esse grupo? Para onde vai essa família? Para onde vai essa empresa, essa equipe? Só tende a crescer. Porque aonde existe autorresponsabilidade é porque existe respeito. Respeito do que é do outro, respeito do que é meu, respeito do que é nosso. Então percebe como a autorresponsabilidade ela soma, ela agrega, ela traz clareza. E para a gente perceber isso, a gente precisa dessa ferramenta, que é a meditação, o que é a observação daquilo que se passa internamente. Porque externamente está fácil de ver. E se tiver muito ruim ao seu redor, olha para dentro. Porque alguma coisa ainda não está harmônica aí dentro. É lógico que não vai estar tudo bem, tudo harmônico, a gente vai ser 100% responsável o tempo todo. E tá tudo certo também. Tem que ter essa leveza, esse jogo de cintura aí. Tanto é que se a gente não é o mesmo todos os dias, a gente não se aguenta, às vezes tem dias, né, que a gente tá tão chato. Imagina aguentar um grupo, aguentar uma equipe, uma empresa toda, cada dia uma na TPM, cada dia um de mau humor, cada dia um com problema em casa, um problema de saúde. Mas é se responsabilizar, cada um pela sua parte. E juntos se responsabilizarem pelo todo. E são nesses pontos pequenos, nesses pensamentos bobos, simples, que a gente vai se dando conta de quanto a gente deixa a responsabilidade na mão do outro. Eu vou deixar mais uma pessoa compartilhar se quiserem, senão eu vou dar sequência. Mais alguém? Vai, traz um exemplo aí, gente. De nada. Eu tenho vários, mas eu vou falar um que aconteceu essa semana. Nas segundas, eu atendo o grupo de mulheres, né, que a gente faz a meditação presencial. E nesse dia, eu saí mais cedo do trabalho, porque eu tinha uma consulta, e de lá já tinha me organizado de ir para o espaço, onde eu estou guiando as meditações. Uhum. E aí cheguei em casa, preparei todo o material que eu tinha que levar. Na hora que eu estava no meio do caminho, eu lembrei que eu tinha esquecido alguma coisa, né? E aí eu fiquei brava comigo e comecei até a xingar. Nossa, que saco! Aí comecei a ligar para o meu filho, tentando falar com ele, para ele já pegar o material e me entregar na porta, para eu não perder tanto tempo, senão eu ia chegar atrasada na minha consulta, ia atrasar o encontro. E ele não atendia. Eu falei, mas que saco, ele não está me atendendo. Aí depois, na hora, eu já me peguei. Falei, gente, espera aí. Quem esqueceu foi eu, ele não tem culpa, né? Se ele não atendeu é porque ele não está com o celular perto, alguma coisa ele está fazendo. E aí eu lembro que eu ainda falei assim, vou respirar. E eu dentro do carro, dirigindo,
e puxando respiração mais consciente para me acalmar, e aí cheguei, peguei o material e realmente, né, a gente entra nesse fluxo, né, de encontrar um culpado, né, a todo momento. A responsabilidade era minha, né, por uma falta aí de organização, eu não consegui juntar tudo e percebi no meio do caminho e querendo arranjar ainda culpado, colocar a culpa porque meu filho não queria atender o telefone. Então, assim, é bem interessante e eu consegui fazer vários também links no meu trabalho, né, e o quanto que na empresa realmente a gente vê isso o tempo todo. As pessoas não assumindo responsabilidade, vivendo só no mundinho delas. Ah, isso não é problema meu, né? A gente vê muito isso no corporativo e o quanto que é muito mais bonito a gente falar, não, realmente eu esqueci, eu errei, eu não fiz corretamente, né? E não, às vezes é muito mais fácil apontar o dedo, falar, não, é porque você não me lembrou, você não fez isso. É bem bacana mesmo, esse exercício de vigiar os pensamentos, as atitudes tem que ser constante. Exato. Obrigada, Ednara. Não, então, é nesses exemplos, assim, você falou isso, eu me vi também. Outro dia eu estava fazendo isso com meu filho também, ia botar a responsabilidade nele, quando eu vi assim, não, a responsabilidade não é dele. Então, antes de eu falar, eu consegui perceber o meu pensamento, né, por causa desse exercício, né? A gente vai treinando, vai criando esse hábito de se observar. Então, a sinapse já fica mais rápida ali e é esse é o ponto. É você perceber antes de cair na corrente sanguínea e desenrolar na emoção, que seja de raiva ou de ansiedade ou de, né, de irritação. Então, quando vem o pensamento, né, vem o desejo, só finalizando, você complementa. Vem o pensamento, vem o desejo, e você consegue observar o pensamento e na hora respirar, na hora pausar, opa, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui de 3 respirações para já não cair na corrente sanguínea. É que às vezes não vai dar tempo, já vai ter caído, né? A maioria das vezes. Daí você enfia o pé na jaca mesmo, se fica com raiva, grita, briga, sei lá. Depende daí também da personalidade de cada um. Mas esse é o segredo, porque os pensamentos vão vir, vão ter. É a gente não se envolver e tomar ele como nosso mesmo, né? E deixar cair, desencadear na corrente sanguínea e aquilo virar um hormônio, enfim. E você já sabe todo o processo. Tá aqui, acho que a Vanessa até para explicar melhor, Salé, a médica. Mas esse é o processo do autoconhecimento. É por isso que a gente... É incrível, gente. Bom, vocês sabem, eu sei que disso, mas quando vocês estiverem dando a sua aula, é trazer essa clareza para o seu cliente, é trazer essa clareza para o seu público, é trazer essa clareza para a equipe que vocês estão trabalhando, para a empresa, para o grupo, para o aluno. É fazer eles experienciarem isso, porque esses exemplos palpáveis do dia a dia, trazer exemplos bobos, mas que parecem bobos, mas que não são bobos, né? Que são simples, mas são de muitos desses pensamentos que a gente vai tendo esses 80% de pensamento negativo, inútil, destrutivo, que a gente treina a nossa energia, que a gente perde de estar criando uma possibilidade incrível para a nossa vida, de estar colocando a nossa energia num projeto, seja, né, seja lavando a sua louça, seja cuidando do seu filho, seja cuidando do marido, da esposa, na empresa, criando algo novo, criando, sei lá, um pet. A gente deixa de aproveitar e de colocar energia nessas coisas, responsabilizando alguém, internamente ruminando aquilo. Fala, Ednara. Não, mas é isso mesmo, na hora que você falou, né, quando você estava explicando, né, da gente respirar, não deixar a corrente cair na corrente sanguínea, foi isso que eu percebi. Eu demorei um pouco, não foi tão rápido, né, na hora que eu estava voltando, fazendo o percurso, eu falei, gente, minha amígdala está querendo dominar, não é assim que funciona. Vamos trazer foco, vamos trazer sabedoria para resolver esse problema. E aí eu comecei a respirar e falei, não, vamos embora, vamos lá, voltar. E eu, inclusive, citei esse momento no encontro, né, com as meninas, porque tem essa imagem também, né, meninas, de que a gente é zen o tempo todo, de que a gente não tem esses perrengues, né, e eu já cheguei falando com elas tudo que aconteceu e falei, olha, estou aqui, deu certo, e olha para você ver, por incrível que pareça, nesse dia eu cheguei mais cedo do que o meu normal no lugar.
E eu preocupada em atrasar e, na verdade, no final deu tudo certo. Ou seja, eu estava gastando uma energia desnecessária, né? Então, é bem interessante mesmo. Obrigada, viu? Tá ótimo. E eu vou trazer para vocês agora um exercício, que é uma prática de meditação. Uma delas a gente tem aqui no curso, né? Que é a da mente serena. Mas eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho diferente. Mas é na intenção também de iluminar e trazer clareza para o nosso discernimento, né? Para a nossa tela mental, para esse processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. É de trazer foco, então ela é para foco, concentração, clareza, discernimento. Então eu vou pedir para vocês, e depois dessa meditação, daí eu vou abrir para perguntas e dúvidas sobre o curso, tá bom? Então vão ser 3 minutinhos. Alinha seu tronco. Essa meditação pode ser dada para qualquer público, para os céticos também. Para a empresa funciona bem. Então alinha seu tronco. Relaxa seus ombros. Faz algumas respirações profundas, aliviando as preocupações, aliviando as tensões, qualquer desconforto no seu corpo físico, seu corpo mental, emocional. E respira fundo. E enquanto você respira, e a respiração é a sua âncora, é o seu foco nesse momento presente, percebe se agora os seus pensamentos, a sensação interna, ela te leva mais para o futuro, com um sentimento mais de ansiedade, de inquietação, de dúvida. Ou ela te leva mais para o passado, de tristeza, nostalgia, relembrando algo, remoendo algo. Constate, perceba, observe se você está mais no passado ou está mais no futuro, seja através de um pensamento, de um acontecimento palpável para você perceber mesmo, ou uma sensação interna de ansiedade ou de nostalgia. E simplesmente constate, perceba, não precisa entrar nessa história. Ok, valida que você está percebendo o que é. Ou se não tiver nada, você estiver neutro, também valida e perceba. Eu estou apenas no momento presente. Ou eu estou muito no passado. Ou valida. Opa, eu estou mais para o futuro. E respira fundo. Acolhendo e validando aquilo que é nesse momento, aquilo que está, como você está. E feito isso, traz uma imagem na sua tela mental, na sua imaginação, de uma vela, a chama de uma vela, ou um sol dourado, iluminado, bem no centro da sua testa, como se você estivesse vendo na sua frente, de olhos fechados. Esse ponto de luz, seja a chama de uma vela, o sol, ou a cor que você estiver vendo. E foque internamente nesse ponto. E respire.
E internamente agora, repita para você mesmo. Eu repouso o meu foco aqui e agora. Eu repouso o meu foco aqui e agora. Eu repouso o meu foco aqui e agora. E continua respirando com total presença. E desse lugar interno, crie uma intenção. Crie um impulso, um movimento que você vai começar hoje mesmo ou amanhã, de manhã, em direção a assumir a responsabilidade da sua vida. Escolha uma atitude, um movimento e se proponha, através dessa intenção, a fazê-lo. E visualiza você realizando isso, fazendo esse movimento, mesmo que seja interno. Se visualiza realizando isso. E com um leve sorriso no seu rosto, na sua boca. Na próxima exalação, você vem abrindo seus olhos. Agradecendo por esse momento de clareza, de conexão, de intenção e de autorresponsabilidade. Obrigada, gente. E agora a gente vai abrir para os compartilhares, para as perguntas, sendo da formação ou sendo compartilhar um insight que teve agora. Quem quiser compartilhar ou perguntar, pode fazer. Oi. Eu anotei 3 frases assim que eu senti na hora que eu estava, meditando depois. A falta da autorresponsabilidade, quer achar culpado para tudo e para todos. A partir de hoje, eu escolho não encontrar culpados para minha falta de autorresponsabilidade e quero assumir o poder das minhas escolhas sem culpar os outros. Muito bom. E como você vai fazer isso? Uma atitude, um movimento prático. Me auto-observando e respirando toda vez que eu ficar irritada com aquilo que não sai do jeito que eu quero. Ótimo. Então anota isso também. Vou anotar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu gostaria de perguntar sobre o curso, que eu não entendi uma coisa lá. Vou te perguntar. Ali diz que é para fazer 8 gravações, mas eu não entendi o que fazer, para que fazer, sabe? Fiquei confusa. Explicar, Magali. Na verdade, hoje em dia a gente não exige mais essas 8 gravações, tá? É para você fazer para você, mas não precisa, a gente não exige que entregue pra gente, é isso. É assim, você grava, pode gravar igualmente com os exemplos que a gente dá de áudio, de guiança para os áudios reflexivos das chaves de julgamento, de autorresponsabilidade, para as chaves de consciência. Então, assim, eu acho que você já escutou os áudios ou não escutou ainda? Estou escutando. Estou escutando. É os 44, né? Não, são 7 áudios de julgamento, 7 áudios de autorresponsabilidade. Tá. Curtinhos. São esses áudios que a gente quer que vocês gravem, mas vocês podem gravar um só por cada chave. É que no começo a gente pedia todos, mas a gente viu que era muito
tanto para vocês, que normalmente estão trabalhando e fazendo outras coisas, não estão só fazendo a formação, né? E também para a gente avaliar e escutar todos. Porque imagina, cada aluno mandando 8 áudios, né? A gente também não estava dando conta de ouvir todos. Então, a gente mudou para um apenas áudio por chave de consciência. Mas, para mandar para a gente, se você quiser o nosso feedback, se você realmente quer o nosso feedback, você manda apenas um. Escolhe um e manda, para a gente dar o feedback e manda no nosso privado, ou para mim ou para a Sabrina. Pode ser até para mim, que normalmente essa parte ficou mais para mim. E, se você não quiser mandar para a gente, você pode mandar ou para algum colega aqui do grupo, você pode trocar, ou para um aluno seu, ou para algum familiar seu, que você fala, me dá um feedback de como você se sente. E você pode fazer exatamente igual como a gente sugere, ou criar a partir do que você sentir. As suas palavras, o seu jeito, tá? Mas por que esse exercício? Não é tanto pelo conteúdo. É para você se ouvir. É para você perceber a entonação da sua voz, o tempo e espaço que você dá no silêncio, na condução. Então, tudo vai de acordo com o grupo que você está trabalhando. Se você está trabalhando com um iniciante, com uma pessoa assim, que é bem iniciante, normalmente você dá menos espaço de silêncio, porque normalmente o iniciante fica perdido, ele fica ansioso, né? Você fica lá 3 minutos em silêncio, será que tá... Se for online, então, será que travou? Será que não travou? Será que é para abrir o olho? Será que não é para abrir o olho? Então, assim, se a pessoa já está acostumada, você dá mais tempo de silêncio. Porque a meditação em si é se observar em silêncio. Aí existe as suas derivações, né? As guianças, principalmente para quem é iniciante, é muito bom as guiadas. Mas a meditação própria, pura, né? Ensinada na Índia, na raiz, é em silêncio. Mesmo que seja até a recitação de mantras, tá? A recitação de mantras, nos tempos mais primórdios, ela não era nem verbal, ela era só pensada. E falam que é a mais eficaz, tá? Em recitação de mantras, se você vai recitar mantras, você pode recitar sussurrando, falando alto, cantando. E você pode recitar pensando o mantra. Mas mesmo no pensamento da recitação, você pensa e solta o mantra. Você dá um intervalo e uma pausa. Você pensa e solta o mantra. Só para exemplificar aqui para vocês. Porque existem muitas pessoas que confundem. Eu falo que meditação guiada é meditação. Mas se a gente for ao pé da letra, na origem da meditação, não seria considerado meditação, tá? Mas eu considero meditação, porque é o que me fez começar a meditar, é o que me ajudou. Então, é o caminho de entrada. E tem pessoas que só conseguem meditar assim. Então, por que vai deixar de fazer se não consegue fazer no silêncio? Porque o silêncio, ele é aterrorizante para quem não está acostumado. Ele é assustador para quem não está acostumado. Então, para trazer esse contexto. Mas do áudio ficou claro? Então, se você quiser nosso feedback pessoal, você pode mandar um áudio. Mas é para você se ouvir, é para você praticar. Porque algo acontece. A primeira vez que você grava um áudio na vida, conduzindo a meditação, você vai se julgar demais. Você vai ouvir, a voz tá horrível, não sei o quê. Eu sei que você já tem facilidade, a sua voz é ótima. Já trabalho no meu canal, no YouTube, né, com meditação. Sinceramente, você já para isso. Sim, eu coloco muito a meditação que eu trabalho com a espiritualidade. A gente fala muito da espiritualidade, da entrega, né? E aí que a gente aborda a meditação. E o seu estar presente aqui agora com você, né? Como eu coloco. Então, eu parto daí. Então, daí eu fiquei na dúvida, não entendi. Não, mas eu já escuto a minha voz, que nem os outros já há muito tempo. Mas tá tranquilo, tá tudo certo. Tá? Sim. Não, era isso. Obrigada. Sim, pratica pelo menos uma vez em você, porque se você vai dar esse exercício para o seu aluno, é importante ser praticado para sentir o efeito em você, né? Dos hábitos reflexivos. Se você vai trabalhar com o método das chaves de consciência, é importante você fazer pelo menos uma vez em você, né? Claro. Não, ótimo. Ótimo. Perfeito. Obrigada, gratidão. Então, você. Quem mais tem perguntas? Ou compartilhares? A Tamires, vai. É mais técnico, assim. Qual é, ou se tem diferença, né, entre a expiração nasal e a expiração pela boca? Tem diferença. Até a Vanessa, acho que ela já falou sobre isso também, não sei se já falou, mas talvez você possa falar melhor do que eu. Mas eu vou falar do ponto de vista, né, que eu aprendi na Índia.
A respiração nasal, por si só, ela já é mais recomendada, até porque o nariz foi feito para isso, simples assim, né? O nariz foi feito para isso. O nariz tem os pelinhos, tem a questão da temperatura, né? Que faz o ar entrar mais quente, mais limpo. E na saída do ar, também, da mesma forma, você repara que ele sai, na verdade, ele entra fresco, né? Sai quente. E pela boca acaba ressecando a mucosa, ressecando a boca. Também nos processos de rebirth, de renascimento, uma professora já falou para mim que normalmente ela observou que na respiração nasal, tanto a inspiração quanto a exalação, e quando é feito pela boca, ela percebe um processo mais catársico. Então, um catársico, quando as pessoas choram e gritam mais quando respiram pela boca. E quando é pelo nariz, acontece um processo mais gentil no sentido de consciência. Então ela percebe que a pessoa acessa talvez até mais inconsciência, ela faz o processo mais consciente e com menos catarses, porque ela está consciente, ela está observando o que está acontecendo e está entendendo. E pela boca é como se fosse um processo. Isso é uma professora bem experiente, a Raj, tá? Sabe, eu tô falando. A Raj que compartilhou isso comigo. Bem experiente no processo de renascimento. Ela já conduz há muitos anos, né? E ela falou que observou isso em vários pacientes e também no grupo de estudo deles, onde ela fez a formação, também tinha esse estudo, que eles observavam essa diferença. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eles observavam esse fenômeno acontecendo muito. Mas por si só, o nariz foi feito para respirar, né? Então, eu sempre acredito nisso. E outra, também tem a questão energética, agora falando mais desse lado hindu. A questão energética dos nadis, dos nossos canais energéticos, né? Na nossa Sushumna, o eixo central, Pindala e Mindala, né? Um lado esquerdo e o lado direito. Então, que tem, quando a gente fala de chakras, quando a gente fala dos pranayamas, quando a gente fala desse centro energético, desse caminho aqui da coluna vertebral, então a gente tem aqui os pontos das energias que se cruzam aqui pelos chakras e que faz essa entrada da energia masculina e feminina, do equilíbrio. E ela é feita com oxigenação maior cerebral, com maior eficiência quando ela é feita pelo nariz. Então, o recomendado é tanto a inspiração quanto a exalação pelo nariz. Pela boca, salvo exceções. Só deixa eu terminar, daí alguém já fala, não sei quem é. É Tamires, né? É que às vezes não aparece para mim. Quando você faz pela boca, você até percebe, assim, eu percebo pelo menos no meu corpo. Fazem vocês aí agora. Respira pela boca 3 vezes. E daí, respira pelo nariz. De bate pronto, o que eu sinto. Que quando eu faço pela boca, a impressão que eu tenho é que o ar não passa por aqui, não vem até aqui, tá? Até o nosso terceiro olho, que seria até o nosso, que é onde cruza aqui, faz a interseção dos nossos, da píndula e da ídola, né? Desse canal energético das duas polaridades. Que quando eu faço pelo nariz, eu sinto que vem até aqui. Quando eu faço pela boca, eu sinto que fica nessa parte o ar, que ele entra e sai por aqui. Então, eu acredito que a oxigenação cerebral seja maior, tudo isso. Aí eu posso perguntar para a Vanessa, se a Vanessa puder compartilhar, nem sei se ela está aqui ainda. Eu acho que pela boca a gente fica mais ofegante, né? Fica nessa região aqui entre... Exato. É que eu vejo muito em meditações guiadas, né? Das pessoas falando, vamos relaxar, vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E aí eu sempre tive essa dúvida se tem algum tipo de diferença para o relaxamento da inspiração e respiração pelo nariz e inspiração pelo nariz e expiração. Tem a diferença, isso que eu queria falar aquela hora que eu até esqueci. Tem a diferença, vocês até podem reparar que às vezes eu peço para fazer 3 respirações, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, a fim de aliviar, de relaxar. Porque quando a gente abre a mandíbula, abre aqui a boca, né? Sai mais ar do que saísse pelo nariz, né? Você tem que fazer um esforço para sair bastante ar pelo nariz. E você relaxa os músculos, você relaxa a mandíbula, então essa tensão que tem aqui.
você consegue relaxar mais rapidamente aqui, soltar mais ar, empurrar mais ar pelo diafragma, né, do abdômen, ao mesmo tempo. E também essa coisa do deixar ir. Então, eu percebo que pelo menos umas 3 respirações saindo pela boca, mas mais uma vez, é muito empírico isso para mim, é de experiência, assim, não é que alguém falou. Eu sinto que relaxa mais. Mas propriamente, cientificamente, eu posso até procurar sobre isso, porque eu desconheço questões científicas sobre isso, mas com certeza deve ter. E vou até procurar e trago para vocês. Vou perguntar para a Vanessa, perguntar para outros amigos médicos, para o Dr. Fábio Gabas também, que é um estudioso disso, deve saber. Eu vou atrás disso até porque é uma pergunta que já me fizeram e que eu sempre respondo dentro do que eu sei, mas confesso que eu já quero saber um pouco mais para trazer algo mais completo nisso, mais estruturado assim para responder até para mim mesma, sabe? Mas daí eu convido vocês a fazerem sempre esse experimento em vocês antes e ver, experimentar o que vocês sentem no corpo, né? Porque o próprio corpo fala. E é isso, mas obrigada pela pergunta, foi ótimo. E é difícil, assim, que eu já procurei, já li, acho que 2 ou 3 livros falando de respirações, mas eles não explicam essa diferença, sabe, no nosso corpo de expirar pela boca, pelo nariz. Se souber, e eu acho que com o médico diretamente fica mais fácil. Eu vou, põe lá no grupo da formação, só põe assim, ó, perguntar sobre a exalação da boca. Tá. Aí eu já vou lembrar, tá? Tá bom. Porque eu confesso que eu tô um pouquinho atrasada aí com alguns pedidos até no privado de perguntas, porque eu tô com uma demanda grande de outras coisas e eu acabei não conseguindo atender todo mundo e às vezes eu esqueço depois, se eu não faço na hora. Então, se puder pôr lá no grupo, de vez em quando me lembrarem, não tem problema, tá bom? Ou no privado mesmo, podem me lembrar, que me ajuda. Quem mais? Obrigada. É a última pergunta, gente. Aproveitem, que a gente vai finalizar. Ou compartilhar. Não? Fala, Magda. O microfone. Isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eu mandei um áudio para você hoje, né, sobre essas chaves da consciência e eu estou um pouquinho atrasada assim na minha cobrança, né? Porque o material está lá, vai no tempo de cada um. Mas assim, comigo, eu já deveria estar mais avançada, mas aconteceram algumas coisas, eu não pude. A minha pergunta é o seguinte: essas semanas, né, serão todos os Todas as quintas. todas as quintas, as 8 chaves. Isso. E depois volta quinzenal, só de perguntas e dúvidas sobre a formação, como a gente sempre fez. Então, e depois dessas 8 chaves, né, você não vai refazer, né, essas chaves ao vivo. Vão ficar gravadas. Isso, elas já estão lá gravadas, tá? A gente já tem as chaves lá gravadas, as aulas. A gente está fazendo como se fosse um relembrar, né? Para incentivar mesmo quem está entrando, às vezes está meio perdido, porque se ficar lá gravado, daí vê no seu tempo, que nem é o seu caso, aí ainda não viu, não entendeu, e daí às vezes pergunta muitas coisas também, porque ainda não vivenciou, não experienciou. Então essas aulas também é uma forma da gente estar junto aqui, né? Se relembrando, se ajudando, fortalecendo esse ensinamento, porque também eu e a Sá, a gente está gravando agora as 8 chaves de consciência, o método, a parte também. E a gente quer tornar vocês deixar vocês bem apropriados das chaves de consciência, porque a gente quer que realmente esse método impacte as pessoas, porque a gente acredita, a meditação por si só é incrível, é maravilhosa, mas para não ficar só meditação por meditação. Eu vou lá na empresa e dou só, ok, vou para um grupo, dou só meditação, que não é só, né? É muito, mas eu quero dizer assim, mas a gente trazer esse processo de ter um material estruturado para oferecer a expansão da consciência em torno de assuntos
que são inerentes aí ao ser humano, que são as chaves de consciência, no caso, essas que eu e a Sá desenhamos, né? Porque tem um propósito, assim, da ordem delas, tem é um caminho de expansão de consciência para levar a pessoa. Então, são 8 encontros que, se a pessoa quiser e fizer direitinho essa proposta, dali para frente, se ela continua, né, praticando a meditação, praticando a expansão de consciência, é uma mudança de chave, né? Porque 8 semanas a gente começa a fazer as mudanças das sinapses e é possível a gente mudar em 3 meses. Então, no mínimo 8 semanas e depois em 3 meses a mudar realmente um hábito, a mudar as nossas, né, os cambiamentos cerebrais, nosso cérebro neuroplástico, então ele vai mudando, e realmente expandir a nossa consciência e fixar esse aprendizado, né? Porque depois que você fixa, depois de 3 meses que forma o sulco novo, você não perde mais ele. Então, a não ser que você venha com outro hábito mais ativo que esse. Mas a meditação é para a vida toda, é para todo dia, né? Sim. Então, a gente como eu ainda não tinha chegado lá, e eu acho que eu perdi a primeira, essa é a segunda chave, né? Isso. Semana passada Tá eu não gravado consegui. semana passada. A gente não subiu ainda, que a gente vai editar, tá? Daí assim que editar, Tá. a gente põe no... Mas assim, eu assistindo hoje como a primeira vez, sem ter lido, né, e visto nada, vários gatilhos aí, sabe? Até quando você estava colocando do que você já foi, né? Das questões dos rótulos, me veio muito a questão do atraso, né? De ser uma pessoa impontual. Caiu muito, assim, com a minha situação, né? De chegar nos lugares atrasada. E hoje já estou, né? Corrigindo isso, não 100%, mas bastante, até no meu trabalho mesmo como professora, né? Da rede pública, que a gente acha que a rede pública qualquer coisa, pode chegar atrasada, ninguém vai me mandar embora, né? Enfim, mas assim, é uma autorresponsabilidade mesmo, né? E entender isso, entender que, na verdade, o gatilho que aconteceu foi meu atraso, né? De chegar principalmente na escola atrasada, tinha muito a ver com o momento presente mesmo, porque eu não gostava de ir para lá e toda vez que primeiro eu já não gostava de ir, já tinha dificuldade de ir, né, de encarar isso. E segundo, que quando eu chegava lá, eu não queria estar lá, eu queria estar fora, eu tinha vontade de sair e não aguentava um tempo vago. Se eu tivesse um tempo vago, era coisa a morte para mim. Então, assim, como mudou, né? Como isso mudou quando eu comecei nesse exercício do momento presente, de estar presente realmente, né? Diariamente, nas mínimas coisas, nas mínimas ações que a gente tem no dia a dia, né? Tá lavando uma louça, tá lavando uma louça, tá tomando banho, tá tomando banho, tá escovando o dente, não tá de frente para o espelho pensando lá na frente ou lá atrás. É muito bom isso, né? Porque você se acalma, você entra na paz, você entra no equilíbrio, você não culpa ninguém, porque as coisas acontecem tão perfeitamente que vão acontecendo mesmo a partir daí, né? E vai tudo sendo equilibrado. Óbvio que, como já falaram aí, a gente não está 100% o tempo todo, 24 horas, mas é um exercício, né? Vai lá, puxa a cordinha, vai, puxa a cordinha e vamos seguindo. Então, caiu muito bem, né? Eu acho que vai dar mais aquele clique assim, né? E se encaixar nas coisas. Maravilha. E se encaixando e a gente vai reconhecendo o quanto a gente já andou, o quanto precisa andar, né? É isso aí. E é isso, é estado de presença, né? Obrigada, viu? Então é isso, queridos. A gente vai terminando por aqui. A Sá tem que também dar uma aula agora. Di, fala, rapidinho. Só uma dúvida, rapidinho. É sobre as datas, porque assim, são 8 chaves de consciência, né?
E a primeira aula não teve a chave, foi uma Não, a apresentação, você primeira é a falando. palestra, isso. E daí Isso. é assim, é a palestra e depois começa as 8 chaves e daí Então, aí, são 10. e aí seriam quantos? 10 seriam 9 encontros para 10, poder dar essas são 9? 10. São 10 A encontros? primeira é a palestra, a última é fechamento. Tá? Tá, só para eu fechar aqui as datas do mês até quando vai ser a última. Tá. Aí aqui a gente vai tocando. Ah, isso, É a pausa obrigada. de Natal no meio, tá tudo certo. A gente vê como é que vai ser. Nem vimos isso, mas acho que não, né? Nós estamos em outubro ainda, não. Tô louca de Natal. Eu entrei na sexta-feira, então eu perdi a primeira chave, porque foi a recém-sexta que eu entrei. Ainda, tá? A gravação. A gente vai subir. Tá. A palestra só que eu não gravei. Eu achei que eu tava gravando e não gravei. Eu vou ter que refazer, tá? Mas depois eu refaço. Mas a primeira chave a gente gravou, a gente vai editar e vai subir ainda. Tá bom, meus amores? Se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar no grupo ou mandar no privado pra gente. E a gente se vê na próxima quinta às 19, tá bom? Boa noite.